começar, eu quero chamar aqui minha esposa. Por favor, pastora Lulu. Só quero pedir aos homens que tirem o olho dela. Amadas do Pai, amém? Eu queria dar um recadinho para as amadas do Pai nessa noite. Nessa sexta-feira, nós vamos ter o nosso culto de mulheres, amém? Quem teve no último encontro aí, dá um tchauzinho assim para mim. Gente, foi maravilhoso ou não foi? Foi espetacular. Então, a gente tem muito mais. Nosso tema vai ser gratidão, né? Gratidão ao Senhor. Nesta sexta-feira, às 20 horas, aqui na Igreja Batista Pacentar. A pastora Virgínia, lá da PIB do Paranoá, vai estar conosco. O Ministério Dom de Louvor vai estar conosco. Então, vai ser uma noite agraciada pelo Senhor para as nossas vidas. Não percam, amém? Maridos, empurrem as suas esposas, amém? Amém. Eu, como sou maridorista, vou estar trazendo ela e ficar ali atrás, ouvindo, né? Que eu não sou bobo. Porque eu amo a palavra de Deus. E sempre aprendo quando ouço a palavra de Deus. Sem mais delongas, queridos irmãos. Acho que deu todos os recados, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Quem acompanha a Igreja Batista Pacentar pelas redes sociais, percebeu lá no folder o tema da palavra de hoje. E o tema é subindo ao monte de Deus, lugar de extrema intimidade. Forte. É ou não é? Semana passada eu falei aqui que intimidade é um negócio sério e que nós precisamos cultivar. Quanto mais intimidade o marido tem com a esposa, melhor é o relacionamento. Quantos concordam comigo? A minha esposa, muitas vezes, ela olha para mim, ela já sabe o que se passa na minha cabeça, por incrível que pareça. Ela olha para mim, parece que fica estampado. Quando eu olho para ela, o que eu estou pensando, eu falo, mulher, que é isso? Vigia na terra, tu não é Deus não. É sério, quase 30 anos de casado, então acho que a gente chegou a esse nível. Só sei que é muito bom. Porque tudo que eu quero fazer, eu converso com ela, nós sentamos, colocamos os prós, os contras, oramos e Deus nos leva a uma decisão. Sempre é Deus que nos leva. Não é eu que levo e nem é ela que leva. É Deus que nos leva. Amém? Vamos lá. Lugar de extrema intimidade com Deus. Êxodo capítulo 3. Você que está nos acompanhando pela internet, fique ligado aí com o que Deus vai falar contigo. Deus tem um recado poderoso para nós nas nossas vidas. Êxodo capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Gente, quando eu leio isso eu fico assim, oh aleluia, que conversa maravilhosa é essa. Continuando no texto. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tires os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Só até aí. Aleluia. Monte. Lugar de extrema intimidade com Deus. Eu estava, no domingo passado pela manhã, ouvindo uma palavra de Deus, onde foi pregado o nosso querido amado pastor Wesley.
E nessa palavra ele falou muito sobre monte. E eu sentado aqui na frente, como os irmãos estão sentados, observando a palavra, eu já ouvi falar muito sobre monte, mas nesse dia foi algo diferente na minha vida. Porque ele tocou sobre essa palavra monte algumas vezes. E aquilo foi tocando no meu coração, e na hora o Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que você fale sobre monte. E eu vou te dar o tema é esse. E quando eu parei para pensar, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E quando nós falamos de monte, quem vem à sua cabeça? Moisés. É ou não é verdade? Claro que teve outros homens que foram ao monte, Jesus foi no Monte das Oliveiras, mas quando se fala de monte, vem à nossa mente Moisés. E nós acabamos de ler sobre ele agora há pouco. Monte. E quando eu falo de monte, queridos, eu quero deixar algo já bem esclarecido, para que você não saia igual um doido subindo nos montes da vida, achando que Deus vai falar contigo. Ele pode até falar, mas quando eu falo de monte, não é sim de um lugar, mas sim de um momento de íntima intimidade que você tem com o Senhor. O seu monte pode ser o seu quarto, sozinho, ajoelhado, falando com Deus. O seu monte, muitas vezes, pode até ser mesmo lugar de trabalho, e pode até mesmo ser aqui na igreja, pode até mesmo ser no culto de oração na terça-feira. Uma coisa que me chama a atenção no monte, é que no monte só existe duas pessoas, você e Deus. Quando Deus ele quer passar um recado para você, e é um recado que vai exigir muito de você, Deus ele quer somente você, para que este recado seja passado na sua vida. E quando eu leio esse muitas coisas me chamam a atenção nesse texto, mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o monte, em primeiro lugar, é um lugar onde Deus ministra o propósito dele na nossa vida. Amém ou não amém? Quando você tem uma intimidade profunda, extrema com o Senhor, a primeira coisa que Deus deixa claro na sua vida é o propósito dele para a sua vida. Acabamos de ler um texto em que Moisés ele estava trabalhando, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés ele já tinha casado com Zípora, e ele já tinha 2 filhos, Gerson e Ebenezer. Moisés ele estava na sua zona de conforto, trabalhando normalmente como qualquer um de nós trabalha. E para ele estava tudo bem, tudo ok. Só que Deus se apresenta para ele numa sarça ardente e fala com ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é lugar santo. O lugar é santo, não simplesmente o lugar, mas quem estava naquele lugar, que no caso era Deus. E ali Deus ministra no coração do Moisés o propósito que Deus tinha para a vida dele. Amém? Durante 400 anos o povo de Israel sofreu duras cargas, trabalhou feito um condenado. Tu não tem noção do que é trabalhar um serviço escravo, sem direito nenhum. O povo de Israel não tinha recolhimento do INSS. O povo de Israel não tinha férias. O povo de Israel só tinha uma opção: trabalhar, trabalhar, trabalhar. E que quando aquele povo começa a clamar a Deus, pedir a Deus um livramento, Deus envia Moisés. Até então Moisés não sabia do propósito dele. Como eu volto a repetir, nós só sabemos do propósito nas nossas vidas quando nós temos um encontro com Deus. Tem gente que pensa que propósito é simplesmente casar, ter filhos, ter uma profissão próspera. Tem gente que pensa que é isso, e não é somente isso, queridos. Propósito de Deus é aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que você tem para você. E não somente aquilo que você almeja para você. Você precisa buscar a Deus para descobrir isso em Deus na sua vida. Antes de ser pastor, sabe o que é que eu era? Eu era um jovem cheio de vida, eu ainda sou jovem, cheio de vida, confesso para os irmãos. Mas eu gostava muito, sabe de quê? De malhar. Sempre gostei muito de malhar. E era apaixonado por artes marciais também. Eu cheguei a fazer 5 anos de Muay Thai. E eu treinava na época que começou o Vale Tudo. Alguns aqui podem até se recordar. Na época do Royce Gracie, quando o Vitor Belfort começou, na época do Marcos Ruas, e assim por diante. Eu terminava de malhar, à tarde subia para o tatame à noite para treinar Muay Thai. E durante a minha vida,
Muitos anos eu fiz isso. Até que no dia eu conheci a pastora Lulu. Só que eu continuei nessa vida. Tive filhos. Aí num belo dia o Senhor teve misericórdia da minha vida e eu tive um encontro com Jesus. E na mesma hora eu descobri o propósito dele para a minha vida. Eu larguei tudo, parei de malhar, parei de fazer Muay Thai, e a única coisa que eu queria fazer era pregar a palavra de Deus. Passei a se tornar um homem assíduo na casa de Deus. Lia a palavra de Deus, eu comia a Bíblia como quem estava morrendo de fome. Não estou dizendo que eu não leio, mas eu não leio com a intensidade que eu lia antes, isso eu confesso. Mas eu comecei a comer a palavra de Deus de um jeito, mas de um jeito tão grande, porque eu entendi na minha vida o que Deus ele tinha para mim. Uma coisa a gente precisa fazer nas nossas vidas é isso, amados. Muitas vezes nós temos os nossos filhos e nós pecamos em querer empurrar nos nossos filhos os nossos sonhos e não chegamos para Deus para perguntar o que Deus quer para os nossos filhos. Você já parou para fazer essa oração? Deus, o que é que o Senhor quer para os meus filhos? Qual é o propósito do Senhor para eles? Eu preciso saber, Pai, porque eu quero ajudar ele a crescer nesse propósito. Eu quero que o Senhor me use e me dê condições para que o meu filho chegue aonde o Senhor quer que ele venha chegar. Amém? Porque muitas vezes, amados, nós queremos que os nossos filhos sigam os nossos passos. E eu digo uma coisa aqui na igreja, pelo fato de eu ser pastor, não significa que os meus filhos vão ser pastor também não. Eles podem ser usados por Deus nas suas profissões, como advogados, Marco, como juízes, como policiais militares, como negociantes, como empresários, e assim por diante, etc. Por isso que nós precisamos perguntar a Deus, Deus, qual é o teu propósito? Porque os meus filhos não são meus, eles são seus, Senhor. Nós não temos nada, você já parou para pensar nisso? Os teus filhos não são teus, eles são do Senhor, e você precisa saber de Deus, o que Deus tem para a vida deles. Só que muitos aqui não sabem nem o que Deus tem para a própria vida. Como é que vai saber aquilo que Deus tem para a vida dos filhos? Monte, aprenda aí, é lugar de descobrir o nosso propósito. Quando Deus desce, fala com Moisés, tira Moisés da sua zona de conforto. E sabe o que Deus fala para Moisés? Eu quero que você vá lá no Egito e livre o meu povo da escravidão. Porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero que você liberte ele. Moisés ele foi criado como da filha de Faraó. Ele foi criado no palácio com todo o conforto. Ele conheceu tudo no íntimo. Aí ele teve que deixar tudo para trás. Escreve aí na sua agenda. Em primeiro lugar, quando você tem uma intimidade profunda com Deus, a primeira coisa que você descobre em Deus é o seu propósito. A segunda coisa que eu descubro quando nós temos uma intimidade profunda com o Senhor, quando nós subimos no monte de Deus, e temos essa intimidade que é o desejo do meu coração, que todos tenham, é que é um lugar de entrega e renúncia. Escreve na sua agenda. Intimidade profunda com Deus é um lugar onde você vai ter que entregar e renunciar a alguma coisa na sua vida. Amém? Moisés ele era criado como um príncipe. Ele estava dentro da dinastia egípcia. Quem sabe futuramente ele seria um novo faraó. Ele largou todo o conforto que ele tinha quando ele se revoltou com o sofrimento que o seu povo estava passando. Ali ele mata um egípcio. Ele tem que fugir para não ser preso. Quando ele descobre o propósito de Deus, ele não quer mais voltar para o Egito. Ele quer ficar lá em Midian. Deus manda ele voltar. E ele volta. E ele deixa para trás todo o conforto que ele tinha. Quando eu olho para Moisés, eu fico olhando e analisando as nossas vidas. Uma coisa que nós não abrimos mão nas nossas vidas é do nosso conforto. É ou não é verdade? Você trabalha duro para ter conforto. Você trabalha tudo duro para ter uma casa confortável, para ter um carro bom, para ter um plano de saúde, para ter uma vida confortável. Moisés ele deixou tudo para trás, porque Deus falou com ele. Muitas vezes nós não queremos sair do nosso sofá e vir à igreja ouvir a palavra de Deus, porque estar sentado no nosso sofá é a nossa zona de conforto.
Sabe por que muitas vezes nós não temos intimidade profunda com Deus? Porque ter intimidade profunda com Deus é sair da sua zona de conforto, é se colocar na brecha, é pedir a Deus um momento com Ele, para que você ouça a voz dEle, e para que você saiba do próprio Deus aquilo que Ele tem para você. Sair da zona do conforto significa sair para ir à oração, abrir o seu coração, rasgar, falar com Deus. Monte de Deus é um lugar de entrega e renúncia. Moisés deixa de ser possivelmente um faraó para ser um homem que deixou para trás toda a riqueza, colocou para trás todo o seu glamour como príncipe, para obedecer o propósito de Deus. Uma coisa eu peço para Deus na minha vida é isso, amados. O sonho no meu coração, confesso para vocês, é que os meus filhos todos fossem pastores. Todos. Porque não tem coisa melhor do que trabalhar para o Senhor. Mas eu não quero que aconteça na vida dos meus filhos aquilo que eu quero, e sim aquilo que Deus quer. Continuando, a terceira coisa que Deus me fala, quando nós nos subimos num monte de extrema intimidade com Deus, é que monte é lugar de intercessão. Amém? Monte é lugar de intercessão. Se você for ver toda a história de Moisés, você vai ver que quando Moisés estava no Egito, Deus chama ele no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus chama ele com um propósito. E que propósito era esse? De passar para ele os 10 mandamentos, para que o povo tivesse uma vida de acordo com os padrões de Deus. Só que Moisés demora lá em cima. E a partir do momento que Moisés ele demora lá em cima, o povo lá embaixo começa a se corromper. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. O povo que você tirou do Egito fez um Deus para ele e está atribuindo a este Deus, que foi esse Deus que tirou eles lá do Egito. Aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, vem cá, vamos fazer o seguinte, esse povo é um povo de dura serviço. É um povo obstinado, é um povo teimoso, é um povo que insiste em andar no caminho do erro. Deixe que o meu furor se acenda contra este povo, para que eu os consuma e farei de ti uma nova nação. Olha que proposta. Se fosse eu, irmãos, Deus, consuma toda a igreja. Marcão, tchau. Pastora Lia, tchau. Pastor Júnior, nunca mais vai cozinhar para nós, tchau. Estou brincando, gente. Mas era um povo complicado. Era um povo que na menor dificuldade começava a murmurar a Deus e colocar em xeque a autoridade de Moisés. Moisés, por que tu tiraste-nos lá do Egito? Lá pelo menos nós tínhamos cebolas, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos o que comer, mas aqui nesse deserto nós temos o quê? Vocês estão livres. Só que eles viviam presos, psicologicamente falando, embora todos eles estavam livres. Aí Deus faz essa proposta para Moisés. Aí o que é que Moisés faz? Moisés chega diante de Deus: ah, Senhor, o que é que o Egito vai falar de ti? Que tu tirastes o teu povo para matar no deserto. O Egito vai falar que o Senhor é um Deus ruim. O Egito vai falar que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Deus, não faça isso com o teu povo. Aí o que é que Deus faz? Aquela oração intercessora aplaca a fúria de Deus. Sabe qual é o grande problema das pregações de hoje? É que fala muito de um Deus de amor e se esquece que Deus ele ira. Lá na palavra de Deus, no livro de Hebreus, esqueci do capítulo, acho que é 10:31, diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você acha para que Deus ele criou o lago de fogo e enxofre? O lago de fogo e enxofre é uma forma de Deus emplacar a sua fúria contra todos aqueles que não obedecem a sua palavra, que viraram as costas para Deus.
O grande problema das pregações de hoje é exatamente essa. Prega muito de um Deus de amor. Ai, Deus é amor. Ai, Deus é amor. Eu concordo que Deus é amor. Mas também Deus ele se ira contra aquilo que é errado. Deus ele se ira contra o pecado. Deus ele não aceita aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que não é dele. E tudo aquilo que não é dele, logicamente não vai morar com ele. Então ele criou um local para que todos aqueles que desobedecem a sua palavra, que não ouvem a sua voz, vão morar. Monte, lugar de intercessão. Moisés intercede pelo povo. E Moisés consegue fazer com que Deus tenha misericórdia do povo. Porque se fosse eu naquele momento, que proposta maravilhosa. Outra coisa que eu aprendo no monte, que é um lugar de extrema intimidade e adoração, um lugar onde Deus ele fala conosco de uma forma poderosa. Monte também é lugar de ouvir não. Você está disposto a chegar diante de Deus em oração, abrir o seu coração diante de Deus, colocar diante de Deus as suas demandas, e Deus chegar para você e falar assim, não. Nós somos muito mimizento. Nós gostamos somente de ouvir sim. E a palavra de Deus, ela diz o que para nós? Que seja seu sim, sim e não, não, porque o que vier disso é de procedência maligna. Isso me faz me lembrar de quem nós estamos falando hoje? De Moisés também. Sabe por quê? Porque Moisés, quando ele chega em frente à terra prometida, Deus pega Moisés e leva ele lá em frente à terra prometida, em frente a Moriá, em frente a Jericó, perdão, lá no Monte Nebo. Lá no Monte Nebo, Deus mostra para Moisés toda a terra, Jericó. Deus mostra para Moisés todo Gileade, todo Dan, toda a terra de Naphtali, Efraim, Manassés, toda a terra de Judá. Deus mostrou também para ele o mar, o último mar. Mostrou também para ele as cidades da Palmeiras de até Zoar. E disse para Moisés, Moisés, essa é a terra que eu prometi a Isaque, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Moisés, olha com teus olhos, mas para lá você não entrará. Uau! O interessante disso tudo, sabe o que é? É que Moisés ele tinha 120 anos. E a Bíblia faz questão de relatar que ele não tinha escurecido os olhos, ou seja, estava com a visão de águia, tanto fisicamente como espiritualmente. E não tinha perdido o seu vigor, 120 anos. Eu estou com 48, e eu jogo 3 horinhas, já fico com o joelho doendo, Marcão. Eu falo assim, misericórdia. E o interessante é que Deus ele fala não para ele. Eu me lembro de uma amiga minha, lá no meu trabalho, ela viu o filme de Moisés, e ela ficou revoltada com Deus. Ficou revoltadíssima com Deus. Por quê? Porque ela viu no filme todo o trabalho que Moisés teve com o povo. Em Moisés aguentar toda aquela obstinação, toda aquela murmuração. E quando chega no momento de Moisés desfrutar da terra prometida, Deus diz para ele, olha tudo, mas para lá você não entrará. A mulher ficou revoltada com Deus. E o lindo desse texto, que está lá em Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio, Moisés ele não questiona com Deus. Se fosse qualquer um de nós, você ia bater o pé, você ia chorar, você ia se revoltar com Deus, você ia falar, esse Deus não é bom, você ia, murmurar, reclamar, brigar com Deus. Deus, isso não é justo. Passei 40 anos com este povo sofrendo, agora que eu chego aqui em frente à terra prometida, lugar de deleite, lugar onde eu vou poder criar os meus netos, lugar onde eu vou poder viver com tranquilidade, com sossego, com paz, com calma. O Senhor disse que eu não vou entrar. E aí, meu irmão, você está disposto a ouvir o não de Deus na sua vida? Por isso que eu te falei, ter intimidade com Deus é isso. É você entender o não dele para as nossas vidas. Só que tem gente que não quer. Não quer. Eu te digo uma coisa do fundo do meu coração. Quando Deus ele diz não para você, é porque Deus está enxergando lá na frente. Ele sabe que se ele disser sim para você de uma coisa que não é dele, você vai sofrer, você vai penar, você vai amargar. E Deus ele não quer isso para nós.
por isso está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, é receber de Deus o sim e o não. É receber de Deus a palavra final, mesmo quando vai contra aquilo que nós queremos. Meu irmão, não troque a intimidade por Deus por qualquer coisa na sua vida, aliás, por nada. Zele pela intimidade com Deus, é porque é nela que você vai crescer, é nela que você vai prosperar, é nela que Deus vai te direcionar pelo caminho que você deve andar. Moisés era um homem direcionado por Deus. Quando Deus diz não para ele e ele não fala nada, sabe o que é que eu entendo? Eu entendo somente uma coisa: eis-me aqui, Senhor, estou pronto a cumprir tudo aquilo que você quer, que o Senhor quer. Agora fique tentando imaginar essa cena. Chega lá no monte, Deus mostra para Moisés toda a terra, todas as terras, mostra o mar, mostra as campinas, um lugar onde ele poderia criar o seu rebanho, criar os seus filhos, um lugar onde ele ia ter paz de fato. E tudo é o que nós queremos, é ou não é verdade? Todos nós queremos aqui morar num lugar bacana, com segurança, com paz, é ou não é verdade? Esses dias atrás saiu eu e minha esposa, porque eu e ela vendemos o nosso AP e fomos comprar um terreno para construir. Mas antes de comprar o terreno para construir, nós fomos alugar uma casa para morar, durante um ano, para poder construir. Aí nós fomos num lugar, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu chego na casa, para ver a casa, o vizinho da frente, o maior batidão, tchum, 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 tchum. Falei, meu Deus do céu. Falei, meu Deus, como é que eu vou viver aqui? Aí eu falei para minha esposa, eu falei para ela assim, olhei para ela e falei, meu bem, não é aqui. Aí nós saímos de lá. Aí na mesma hora ela pegou o telefone, ligou, falou com uma certa pessoa, um irmão da igreja, e esse irmão sabia de um lugar em que nós poderíamos alugar e passar esse determinado lugar, esse determinado tempo até poder construir. E graças a Deus é num lugar de paz, de tranquilidade, onde não tenha zoada na minha cabeça. Era o lugar que Moisés tinha. Só que Deus disse não para ele. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla do não? Porque não, irmãos, é uma palavra que nós temos que aceitar de Deus com a mesma naturalidade que nós escutamos o sim. Amém? Nós temos que deixar de ser homens de Deus e mulheres de Deus que não gostam de ouvir o não de Deus. O não de Deus é bênção para nós. Ele não disse nada, sabe por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus, como o próprio Deus dizia, em toda a sua casa. E quando ele não diz não, sabe o que acontece? Ali mesmo, Moisés morre. E o próprio Deus sepulta o corpo de Moisés, onde até hoje ninguém encontrou. Aí eu fico tentando imaginar Caleb descendo e dando a notícia para Zípora, sua esposa. É o seguinte, Moisés não vai vir não. Ele ficou por lá mesmo. Imagine a sua esposa. Imagine os seus filhos. Imagine ter perdido a pessoa mais querida que eles tinham. Temos que saber ouvir o não de Deus. Há 2 dias atrás, aqui, um irmão daqui da igreja morreu, um senhor idoso, e eu fui no velório, fui lá no enterro, e ali eu fiquei vendo aquela viúva, sofrendo, chorando, e na mesma hora eu fiquei tentando imaginar assim, como deve ter sido a vida de Zípora sem Moisés, sem o seu marido, como deve ter sido a vida dela, longe do marido para criar os filhos, para ajudar ela. Moisés, ele poderia ter chegado para Deus e falado isso, Senhor, eu tenho filhos, Senhor, eu tenho uma esposa, Senhor, eu quero ver os meus netos, Senhor, eu quero ver minha família crescer, Senhor, eu quero, mas ele não diz nada, amados, ele simplesmente aceita o não de Deus na vida dele, amém? Aceita o não de Deus na sua vida. Uma coisa que me chama a atenção no monte também, é que o monte é lugar de misericórdia. Vai anotando aí. Intimidade com Deus é lugar de misericórdia. Eu sempre gosto de falar da minha vida quando eu estou pregando.
porque eu gosto de falar daquilo que eu vivi e daquilo que Deus fez na minha vida. E no tempo atrás, eu fiquei muito apreensivo numa situação que eu vivi, em que quase minha mulher morreu. Ela ficou mal no hospital. Quase morreu de fato. Eu estou falando isso para vocês, que ela quase morreu. E a única coisa que eu fiz, sabe o que foi? Entrar no meu quarto, que é o meu monte, rasgar o meu coração de Deus e clamar misericórdia. Eu não fiz igual Moisés. Eu cheguei para Deus e falei: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da vida dos meus filhos se a minha esposa morrer? Eu falei: Deus, tenha misericórdia. Deus, tira ela daquele lugar. Deus, sara a vida dela. Deus, restaura a vida dela. Deus, não permita que ela venha morrer naquele lugar. E quando nós chegamos diante de Deus, com o coração contrito, quando você chega diante de Deus, rasga o teu coração em oração, clamando, abrindo, expondo a situação, falando exatamente o que está acontecendo, até porque não dá para esconder nada de Deus. Sabe o que é que acontece? Ele tem misericórdia, que é amor ao miserável. O que nos impede ir a este monte? Você vai esperar a situação agravar? Você vai esperar o problema se tornar uma montanha de problemas? Porque nós temos um hábito de ir a esse monte só quando a coisa está feia do nosso lado. Quando na verdade esse monte teria que ser um monte de adoração, um monte de comunhão com Deus, não somente um monte em que nós vamos pedir, onde nós vamos clamar por alguma coisa. Não, esse monte tem que ser um monte de comunhão, um monte em que você tem o prazer de estar lá. Não pode ser somente um monte em que você quer alguma coisa de Deus, não. A coisa que nós mais devemos querer de Deus é o quê? É a presença dEle, é a comunhão com Ele, é isso, irmãos. Mas não, a gente deixa para clamar a Deus quando o filho está nas drogas. A gente deixa para clamar a Deus quando o casamento está se acabando. A gente deixa para clamar a Deus quando nós não conseguimos mais ouvir Ele. A gente deixa para clamar a Deus quando estamos desempregados, quando está batendo a fome. Não, não pode ser assim, amados. Moisés era um homem que cultivava o seu relacionamento com Deus. Tanto que quando Miriam e Arão pecam contra Moisés, vai falar mal de Moisés, Deus desce para Arão e Miriam, chama os dois à parte e fala: quem vocês dois pensam que são? Para falar do meu servo Moisés. Na terra não existe homem igual a ele, o qual eu falo face a face. São poucos homens na Bíblia que você vai ver Deus testemunhando dele. São pouquíssimos. São pouquíssimos. E Moisés é um deles. Nós precisamos, amados, manter esse altar. Nós precisamos manter esse relacionamento. O que leva um casal a se separar é quando o relacionamento do casal está ruim. Não é outra coisa. Tem gente que fala que é simplesmente o sexo, que simplesmente é o dinheiro. Não, é o relacionamento dos dois que já está ruim. Os dois não entram mais em concordância. Cada um está pensando diferente do outro. Cada um está querendo ir para um lado. Não existe mais conversa. Um casamento acaba quando o casal não tem mais prazer de conversar um com o outro, de se relacionar um com o outro. O casamento se acaba quando o casal, um não ri mais do outro. Um não brinca mais com o outro. Não existe mais esse tipo de relacionamento. Aí o que acontece? O divórcio. Quantos aqui já estão se divorciando de Deus? Não ouve mais Deus, não consegue mais ler a palavra, muitas vezes vem na igreja, porque muitas vezes foi cobrado por um amigo, por um esposo, ou pelo marido, mas não tem mais aquele relacionamento. A coisa mais linda em Deus é o nosso relacionamento com Ele. Não é outra coisa, amados. É isso que nós precisamos cultivar em nossa vida cristã, é o nosso relacionamento com o Senhor. Chega de ficar comendo na mão dos outros, de achar que fulano, ciclano ou beltrano é um guru, que se ele não der uma palavra para você, Deus não está falando. Chega! Quem tem relacionamento com Deus tem palavra. Quem tem relacionamento com Deus tem milagre. Quem tem relacionamento com Deus tem misericórdia. Quem tem relacionamento com Deus tem vida transformada.
Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Se tem uma coisa lá em casa que acontece, sabe o que é? Entre eu e minha mulher, que nós nos divertimos muito um com o outro. É muito engraçado. Muitas vezes, eu falo assim, mas muitas vezes ela tá, sabe, daquele jeito. Sabe, Marcão? Marcão sabe também, né, Marcão? A esposa tá daquele jeito. Tá assim com cão no couro, vamos dizer assim. Né? Brigando por tudo, falando por tudo. Aí eu vejo os meninos lá em casa, o William está lá em casa, né, sentado no sofá, eu falo para ele, William, tua mãe está com o diabo no couro, sai daqui. Não fale nada com ela. Eu falo até para o cachorro Hugo, eu falo, Hugo, fique debaixo do sofá, não sai daí, porque hoje o dia não está bom. Aí sabe o que é que acontece? Mesmo nervosa, ela ri. Só que ela ri assim, ó, não brinca comigo não. Tu não sabe como é que eu tô, não brinca comigo não. Uma vez eu falei aqui na igreja, estávamos nós dois escovando o dente, né? Os dentes. Ela estava na pia daqui e eu na pia daqui. Aí a mulher entra no banheiro ligando tudo quanto é luz. Já reparou isso? E o marido, como é mais lógico, ele entende que só precisa de uma luz ligada. Aí o que é que ele faz? Ele liga deixa só uma luz ligada e desliga as demais. Aí a mulher escovando os dentes, homem miserável, tinha de fome. E eu vendo ela falar daquele jeito, sabe o que aconteceu? Eu caí da gargalhada. Aí que ela fica mais... Mas tem dia que sou eu. Tem dia que sou eu que estou com o TP homem. Tem dia que sou eu. Tem dia que ela faz o prato que eu mais gosto. Mas mesmo assim, eu fico com aquele bicão, sabe? Brigando por tudo também. Falando assim, poxa, você briga muito comigo e briga menos com esses meninos. Você tem que brigar também com esses meninos. Eles precisam crescer na vida. Eles precisam se arrumar, eles precisam se ajeitar. Porque a mulher tem a coisa de chamar mais para os filhos, é ou não é verdade? E eu falo para ela, você fica chamando mais para eles, e quando eles arrumarem os seus futuros pretendentes, a primeira coisa, de imediato, eles vão esquecer de você. E você vai ficar aí, ó, com cara de tacho. Porque filho é assim. Quando é pequenininho, é na barra do pai. Aí quando cresce um pouco, quer ficar com os amigos. Né? Quer ficar mais com os amigos do que com o pai. Aí quando cresce, amadurece, fica mais velho, quer estar do lado dos pais. É desse jeito. Eu falo para ela, entenda, o processo da vida é assim. Não adianta você ficar sendo pata-choca com eles. Não adianta. Sabe por quê, irmãos? Eu quero a minha mulher para mim. Eu não quero a minha mulher para os meus filhos. Não quero. Eu falo isso sério. Eu gosto de sentar na mesa, só eu e ela, olhando um para o olho do outro, almoçar, jantar, tomar café. Ué. Gente, eu casei novo, criei filho, paguei um preço danado para criar filho, agora eu quero ficar no desfrute com a minha esposa. Não mereço não? Mereço. Ora. Então Moisés, ele teve que esquecer tudo isso. Ele teve que deixar tudo isso para trás, porque ele estava novo ainda. Mas ele soube ouvir o não de Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, é saber ouvir o não do Senhor para as nossas vidas. É saber entender que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Eu fico tentando imaginar a carinha de Moisés olhando para Deus. Quer dizer, ele não estava olhando para Deus, né? Isso é uma força de expressão. Mas ele falando assim para Deus, ok, Senhor, pode me levar. Eu estou pronto para ir contigo. E ele foi, queridos. Uma coisa que eu entendo também sobre o monte de Deus, é que o monte também é lugar da bênção de Deus para nós. Amém? Quando você está no monte de Deus, tendo intimidade com o Senhor, além de você ter a bênção de ter a intimidade com Deus, Ele te dá estratégias na sua vida, para que você usufrua da melhor maneira, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Isso eu entendi na minha vida, isso eu entendi. Ter Deus, ter intimidade com Deus é ter a bênção dEle, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós temos direcionamento de Deus, nós temos a palavra de Deus para nós temos a comunhão de Deus para nós temos o direcionamento dEle para tomar as decisões mais complexas nas nossas vidas.
toda direção errada, toda tomada de atitude errada que eu tomei na minha vida, eu tomei por quê? Porque eu não ouvia Deus. Eu esqueci, eu deixei para trás. E Moisés também, ele sofreu muito, porque ele procrastinou algo que Deus tinha mandado ele fazer. Quantos aqui, lendo a história sobre Moisés, você se deparou num trecho da vida dele em que Deus queria matar ele? Você sabia disso, que Deus queria matar Moisés? Deus chega para Moisés, dá todo o direcionamento, e Moisés sai, e um dos direcionamentos que Deus fala para ele é que ele circuncidasse os seus filhos. A circuncidação hoje é o batismo com o Espírito Santo, é você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, e todo pai tem que lutar para que o filho tenha essa experiência. Aí Moisés simplesmente falou, depois eu faço, procrastinou, e saiu para obedecer a palavra de Deus em relação às outras coisas. Aí o que acontece? Ele começa a passar mal, e ele começa a morrer. Aí o que acontece? A mulher dele, Zípora, lembra que ele não tinha circuncidado o filho. O que ela faz? Ela mesma vai lá e circuncida Eliezer e Gerson. E na mesma hora o homem fica bom. Gente, isso é muito sério. Eu estava assistindo aqui uma novela chamada Bíblia. E o narrador ele falou um negócio que foi profundo, penetrou no meu coração de uma forma muito poderosa, em que ele diz assim, que a desobediência, ela anula a obediência. Isso serve para nós em que sentido? Quando nós queremos obedecer a Deus em partes, como se isso fosse possível. A desobediência anula a obediência. Não existe, meu irmão, obedecer a Deus pela metade, 90%, 70%. Você tem que obedecer a Deus a tudo aquilo que Ele está falando ao seu coração. Depois daquilo, Moisés mudou drasticamente o seu comportamento com Deus, em obedecer em tudo que Deus estava mandando. Claro que você vai ver lá na frente algumas situações na vida de Moisés, uma das quais foi quando Deus fala com ele, para ele falar a rocha, e ele totalmente indignado com aquele povo, que se fosse eu, tinha mandado Deus varrer da terra, ele simplesmente fere a rocha. E Deus é tão lindo que Deus faz a rocha verter água. Mas Deus chega para ele, por causa dessa sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. Gente, existe tanta coisa que nós temos que entrar nessa terra e nós não entramos por causa da nossa desobediência. Deus tem tantas portas maravilhosas para nós entrarmos por ela, e nós não entramos por causa da nossa desobediência, porque nós não obedecemos a Deus passo a passo, como Ele quer. Você deixa de viver as melhores bênçãos do Senhor na sua vida. Servir a Deus é renunciar, é entregar. Abraão, ele só se tornou o que ele se tornou, porque quando Deus chama ele lá no monte Horebe, Deus chega para ele e diz para ele entregar o filho dele em holocausto. E depois que ele entrega Isaac em holocausto, pelo menos ele tenta entregar, Deus percebe que ele vai fazer isso, Deus brada do alto e diz para ele não fazer. Deus chega para ele e fala, por que não me negaste o teu filho, o teu único filho? Aí Deus aumenta as bênçãos que ele tinha na vida de Abraão. E Abraão só é conhecido até hoje por causa da sua obediência a Deus. Como você quer ser conhecido neste mundo? Como você quer ser conhecido na igreja? Nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, não só para os homens, mas para Deus também. Quando eu falo de Judas, o que você lembra de Judas? Do homem que traiu Jesus. Quando eu falo de Pedro, o que você lembra de Pedro? O homem que negou Jesus. Claro que foi um homem tremendamente usado por Deus, mas tem essa falha na vida dele. Quando você fala de outros homens, quando você fala de Jó, o que vem na sua cabeça? Um homem paciente, um homem que esperou em Deus, um homem que soube esperar em Deus. Quando você fala de Paulo, o que vem na sua cabeça? Aquele homem que perseguiu a igreja, mas foi aquele homem que depois que teve um encontro com Jesus, que descobriu o propósito dele em Deus, se tornou um homem tremendamente usado por Deus nessa terra. Como você quer ser conhecido?
uma coisa que me preocupa muito, pastor Júnior, é isso. Como eu quero ser conhecido na igreja. Como eu quero ser conhecido pela minha família. Gente, hoje foi um dia de muita alegria no meu coração. Pela primeira vez, vocês vão até ficar escandalizados comigo. Eu fui no aniversário da minha mãe, pela primeira vez. Por muita insistência da minha família, em jogar na minha cara, que eu me dedicava muito à igreja e não ia ver a minha mãe. Que tipo de pastor você é? Você dedica todo o seu tempo à igreja e não vem ver sua mãe, não vem. Eu vou ver minha mãe, mas dificilmente eu ia no aniversário dela. Aí hoje, eu resolvi ir. O Espírito Santo falou no meu coração que eu deveria ir. E uma coisa que me chamou muita minha atenção e que me deixou muito alegre, sabe por quê? Porque foi uma festa completamente cristã, no aniversário da minha mãe. Onde 97% das pessoas que estavam lá, todas estavam louvando e adorando a Deus. Eu fiquei muito feliz porque o momento de abençoar a minha mãe foi o momento em que eu orei por ela. O momento em que eu orei pela minha família. O momento em que eu orei por todos que lá estão. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Como você quer ser conhecido? A minha família, quando ela olha para mim, ela vê um homem de um casamento sólido. Ela vê um homem que serve a Deus. Ela vê um homem que tem temor a Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós subimos a este Monte Santo para buscar direcionamento, para buscar misericórdia, para buscar intimidade, a primeira coisa que Deus ministra no nosso coração é o cuidado com a nossa família, com a nossa casa. A primeira coisa, o homem tem que cuidar da sua esposa. A primeira coisa. O homem precisa ser preocupado com o bem-estar da esposa. Perguntar para ela, está bem para você? Está precisando de alguma coisa? Estou em falta contigo? É perguntar para a esposa. É de Deus isso. A Bíblia fala, coabitai com as esposas com entendimento. Marido, coabitai com as esposas com entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Quando o marido não cuida bem da esposa, eu recomendo, não ore, não perca seu tempo. Mas quando o marido cuida bem da esposa, ore, porque a sua oração ela sobe como uma flecha reta aos céus. Depois que casa, passa algum tempo, o relacionamento parece que fica ruim, o marido não tem mais prazer de estar com a esposa. Não faça isso, querido. Se você quiser ser próspero na sua vida, cuide bem da esposa. Mas mulher, cuide bem do seu marido. Tem um pastorzinho que eu acompanho ele, eu gosto muito dele, é assembleiano. O nome dele é pastor Zé Carlos. Eu acho ele uma figura muito engraçada. Ele é rígido pra caramba, mas eu entendo a rigidez dele. No atual panorama evangélico que nós estamos vivendo, eu entendo perfeitamente a postura dele, a rigidez dele, porque ele vai ter que dar conta a Deus das ovelhas que Deus colocou em suas mãos. Eu falei esses dias aqui para o pastor, Deus ele ama tanto vocês que aqui estão, sabia? Mas tanto, que ele fala para Pedro assim, Pedro, apacentai o rebanho de Deus. Vocês não são do pastor Moza, nem de mim, nem do pastor Júnior, vocês são de Deus. E Deus, ele nos deu a responsabilidade de cuidar de vocês. Vocês sabiam disso? E Deus, sabendo que nós somos incapazes de cuidar de vocês, sabe o que Deus fez? Ele nos deu a palavra e o Espírito Santo para nós não sairmos disso. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta por sua vida. É o que diz lá em Hebreus. Sujeitai a vossos pastores, submetei-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Por isso que tem que ser pregado a palavra. Por isso que tem que ser exortado na palavra. Por isso que não pode ficar só passando a mãozinha, não. Tem que exortar sim. Tem que falar sim. E esse pastorzinho, tem um momento que ele fala assim, ó, para as mulheres. Mulheres, não se zanguem comigo. Amém? Quem não vai se zangar comigo, diga amém. Foi o pastorzinho lá que falou. E eu achei legal o que ele falou. Ele diz assim, ó. Tem mulher que está se enxerindo para casar e não sabe fazer café. Aí ele fala assim,
tem que aprender a fazer café. Porque existe café, chafé e lavagem de espingarda. Vá aprender a fazer café. Eu falo isso porque eu faço café também. Teve um dia, esses dias atrás, a minha esposa ficou assim, impressionada, né? Estou falando muito dela, né? Acordamos, né? Aquele dia maravilhoso, os passarinhos cantando, beleza. Aí eu vi que ela estava com preguiça e ela falou assim: amor, faz café para mim. Aí ela falou assim: eu quero um mamãozinho maduro. Aí eu falei: caraca, bicho, pede, ainda dificulta. Não tinha um mamão sequer na minha casa. Eu olhei até lá na vizinha, que tem um pezinho de mamão lá, se tinha um mamãozinho maduro lá, mas não tinha. Aí eu falei: caramba, eu vou ter que ir lá no mercado comprar um mamão para ela. Aí fui. Chego lá no mercado, o quilo do mamão comum, R$12. Eu falei: cara, eu nunca vi um mamão tão caro na minha vida. Será que é porque ela pediu? Aí beleza. O mamão Formosa, que é aquele grandão, eu falei: não dá para comprar isso aí, até porque estava tudo verde. Aí fui olhar o mamão Papaya, que é aquele pequenininho. E ele estava mais acessível, estava metade do preço. Aí não tinha nenhum maduro. Aí na ocasião, parece que o rapaz lá que foi fazer a reposição lá dos mamões, ele não se preocupou e colocou os maduros embaixo. Aí eu olhando lá, encontrei um mamão maduro embaixo. Aí fui lá, comprei um mamão, comprei um pãozinho de queijo, comprei um iogurte, né? Aí, gente, aí eu fiz assim uma travessinha com café da manhã para ela. Aí vocês não têm noção do que aconteceu, eu sou muito palhaço. Aí na hora que eu estava levando o café para ela, eu caí da risada. Mas sabe o que é rir? Vocês achou que eu caí, né? Mas porque foi um negócio inédito na minha vida. Eu comecei a rir copiosamente. E ela perguntou: por que tu está rindo? Eu não sei. Mas eu comecei a rir daquela situação. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, é para que a relação entre marido e esposa precisa ser algo agradável, precisa ser algo engraçado, precisa ser algo harmonioso. Lá em casa a gente não permite que os nossos filhos se intrometam na nossa vida, no nosso casamento, que eles não se intrometam em nós. Lá eu já até falei para eles: quando o quarto estiver trancado, nem bata na porta. Entendeu? Já falei. Gente, por que eu estou falando isso? Porque servir a Deus, subir ao monte de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, é ter a bênção de Deus. E entenda uma coisa: o primeiro lugar que você vai presenciar essa bênção é no relacionamento do marido com a esposa, dos filhos com os pais. Quanto mais os filhos têm relacionamento com Deus, mais os filhos respeitam os pais. Ah, querido, se você ficar nessa idiotice de querer dar mundos e fundos para o seu filho e não querer ensinar o seu filho a amar a Deus, você vai nadar e morrer na praia. A primeira coisa que você tem que ensinar para o teu filho é amar a Deus. Amar a Deus é pagar o preço pela vida dele, é levar ele para a igreja, é orar pela vida dele. Por mais que ele muitas vezes não entenda, faça isso. Faça isso. É o que a Bíblia ensina para o pai: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Moisés, ele ensinou os teus filhos. Abraão, ele ensinou os seus filhos. E quando nós ensinamos os nossos filhos a andar no caminho, não só no caminho de Deus, mas também no caminho de ter uma profissão abençoada, de ter um trabalho, de ter uma vida digna, isso vai acontecer na vida deles. Ele pode até se desvirtuar por um determinado momento na vida, mas ele vai lembrar e ele vai voltar. Se você não estiver vivendo a bênção de Deus, primeiramente na sua casa, eu recomendo você a subir no monte da oração, no monte da intimidade, no monte da comunhão com Deus. Porque eu já falei para Deus: eu não quero se tornar uma pessoa poderosa, rica, e ver os meus filhos perdidos no mundo. Eu não quero isso. Os pais se matam de trabalhar muitas vezes para dar as coisas para os filhos, para ver os filhos estudarem nas melhores escolas, e não se preocupam em ensinar o principal na vida deles,
que é amar a Deus. Entenda uma coisa, querido. O nosso Deus entregou Jesus na mão de um carpinteiro e de uma dona de casa para criar o seu filho. Deus não entregou Jesus na mão de um poderoso daquela época, de um fariseu, de um doutor da lei, não. Deus confiou Jesus para ser criado por um carpinteiro e por uma dona de casa, porque era um carpinteiro e uma dona de casa cheia do temor de Deus no coração. Amém? Só quem sobe no monte de Deus tem isso. Monte da revelação. O monte de Deus também, sabe o que é? Para terminar, é um lugar onde você se arrepende. É um lugar onde você rasga suas vestes diante do Senhor. É um lugar onde você expõe para Deus de fato aquilo que você é. Ô irmãos, quando eu chego diante de Deus para falar quem eu sou, a única palavra que sai é misericórdia. Deus, eu sou um péssimo pai. Deus, eu sou um péssimo marido. Deus, eu tenho deixado a desejar. Deus, me ajuda a melhorar. Me ajuda a vencer as minhas chaturas. Me ajude a vencer o meu egoísmo. Deus, me ajude a vencer aquilo que eu sei que não provém de Ti. Intimidade com Deus te faz entender quem de fato você é. Ou você pensa que é alguma coisa boa? O pastor Moza já leu aqui uma frase de Spurgeon, se eu não me engano, em que ele fala: se você não entender que você é o maior pecador, você precisa de fato entender quem você é, descobrir quem você é. E eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sei quem eu sou. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, o velho William volta, e uma porcaria, um homem chato, iracundo, que não presta para nada. Por isso eu clamo a Deus todos os dias, ao Espírito Santo dele, que nunca me abandone, que nunca me deixe, que nunca afaste de mim. Isso é a obrigação, é uma diligência que todo crente tem que ter, de buscar a Deus, de manter essa comunhão com Deus constantemente. Porque senão, meu irmão, você se esquece de Deus. Para terminar, no culto de oração, na terça-feira passada, eu li um salmo em que ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu estava meditando nesse texto, e o Espírito Santo ele me fez pensar na seguinte coisa: Deus ele te fez para ter prazer. Amém ou não amém? Você vive em busca de prazer. Você come uma coisa e repete aquilo que você comeu porque você achou gostoso, porque aquilo te deu prazer. Você pratica um determinado tipo de esporte porque aquilo te dá prazer. Você beija a boca da sua esposa porque te dá prazer. Eu espero que dê, porque se não der, tem um gabinete para a gente orar para que Deus restaure. Tudo que você faz é visando prazer na sua vida. Amém? Agora uma coisa interessante, quando você come uma coisa gostosa, e você passa muito tempo sem comer aquilo, o que é que acontece? Você se esquece dela. É ou não é verdade? Você come outras coisas e se esquece daquela. Com Deus é a mesma coisa. Se você não provar do amor dele todos os dias da sua vida, você se esquece do amor de Deus. É por isso que você tem que vir à igreja. É por isso que você tem que ouvir a palavra. É por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que clamar. É por isso que você tem que estar buscando a Deus todos os dias da sua vida. Porque se você parar de fazer isso, sabe o que vem sobre a tua vida? Apostasia, esfriamento espiritual. Então, meu irmão, a sua vida espiritual é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Moisés ele só conseguiu ter êxito em tudo na vida dele, porque ele cativou, ele buscou ter uma vida de intimidade com Deus constantemente. E para que você tenha isso, você precisa manter o seu momento com Deus. É íntimo, é só você e Deus. Não é com a sua esposa, não é com seu amigo, é só você e Deus.
o seu momento com Deus. É o momento em que Deus vai falar contigo. É o momento em que Deus vai te renovar. É o momento em que Deus vai te dar estratégia. É o momento em que Deus ele vai te sacudir. É o momento em que Deus ele vai te livrar do laço. É o momento em que Deus ele vai te dar aquilo que você de fato precisa. Mantenha a sua comunhão com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Você que está em casa, faça o mesmo. Se você não tem construído um monte onde você sobe para adorar a Deus, para buscar a Deus, para receber de Deus primeiro a presença dEle, eu quero que você faça isso neste momento. Se você tem negligenciado da sua vida espiritual com Deus, eu quero que você neste momento peça perdão. Mas eu quero também que você mude a sua atitude diante de Deus. Eu quero, não eu, mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer nessa noite, para que você tenha uma vida intensa de busca para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me manda te dizer nessa noite, chega de ficar comendo as migalhas na mão dos outros. Deus ele quer ter uma intimidade contigo, não somente aqui na igreja, mas na tua casa, com os teus familiares. Deus ele quer te usar para que você leve uma palavra para aquele que está sedento, para aquele que está sofrendo, para aquele que está desesperado. Mas isso só vai acontecer, meu querido, se você fazer isso que a palavra de Deus nos mostra nesta noite. Construir um altar ao Senhor. Construir um monte de adoração, um monte de louvor, um monte de comunhão com Deus. Porque Deus ele vai te curar neste momento. Deus ele vai te restaurar neste momento. Deus ele vai mudar a tua sorte neste momento. Deus ele vai te curar das enfermidades que o homem não tem poder para curar. Ele vai te tirar da depressão. Ele vai te tirar da tristeza profunda. Ele vai curar você dessa enfermidade que há na sua alma. Ele vai curar você dessa enfermidade que há no seu corpo. Ele vai te dar razão para viver. Ele vai te dar propósito de vida. Ele vai fazer de você uma pessoa nova. Uma pessoa que tenha vontade de lutar, de vencer, uma pessoa que tem alegria de viver. Oh, Espírito Santo de Deus, faz isso nessa noite no meio do teu povo, Pai. Opera sinais e maravilhas neste lugar, Senhor. Não só na vida desses que aqui estão, Pai, mas na vida daqueles que estão nos ouvindo pela televisão, pelo celular, pelos meios que a comunicação nos dá nesta noite, Pai. Mas opera um milagre, Pai, no meio do teu povo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, acenda, meu Pai, o fogo no coração dos teus filhos, para que eles possam viver um evangelho, meu Deus, que te agrada, não um evangelho parcial, mas um evangelho que obtenha, meu Deus, mudança de vida, em que o Senhor opere milagres na vida de cada um, Pai. Milagres na sua família, no seu casamento, milagres na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e peço o teu milagre, Pai, não só na minha vida, mas na vida de toda a igreja, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu já vou estar orando, empretando a bênção apostólica, mas antes eu tenho 2 avisos para dar. O primeiro deles é que os meninos do Ministério de Teens estão vendendo aí fora brigadeiros, e todos os recursos arrecadados vai ser para usar no Ministério de Mulheres, né? O retiro dos jovens, né? Amém. Dos teens. É porque me deram aqui em cima da hora, sabe como é que é, né? Então, ajude o Ministério Teens, para que eles possam ter esse retiro. Vai lá, compre um brigadeiro, compre um para você, um para a esposa, ó, brigadeiro. Rapaz, a mulher adora receber brigadeiro. Compre um para ela. Não deixe de abençoar o ministério. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, venha à igreja no decorrer da semana. Não fique em casa. Vamos estar orando, buscando a Deus, clamando pelo milagre dele nas nossas vidas. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu te abençoar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, Senhor. Deus, agora nos leve em paz para os nossos lares. Amanhã começa a semana, ou melhor dizendo, hoje começou a semana. Amanhã é o 2º dia da semana. Mas amanhã é o dia que nós começamos a trabalhar, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de conquista e de realizações das nossas vidas. Cobre a nossa vida, Pai, contra todo o mal.
Tem alguns irmãos, Senhor, que não vieram à igreja porque estão doentes, Senhor, porque estão com esta gripe. Nós, como igreja do Senhor, nós oramos agora, Pai, e te pedimos, cura a vida dos nossos irmãos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm medo desta doença, não só dessa nova gripe, mas também da Covid, Pai. Que o Senhor possa sarar, meu Deus, a vida dos meus irmãos. O lado psicológico, Senhor, porque muitos, ó Deus, ainda não pegaram a doença, mas estão enfermos psicologicamente falando. Espírito Santo de Deus, venha curando, venha restaurando, venha produzindo fé na vida dos meus irmãos, para que eles possam andar com prudência, mas andar crendo no livramento do Senhor. Guarda a vida dos nossos filhos na escola, guarda a vida dos maridos no trabalho, guarda a vida, ó Deus, do pastor que está viajando com sua família, desfrutando, meu Pai, no momento com os teus, Senhor. Livra a vida dele contra todo e qualquer mal, Pai. Em o nome de Jesus, assim eu oro, Pai. Cobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Vá em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.